Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast, que a gente vai falar o que é ser maker, o que é maker, né? E por que a gente trouxe esse tema? Porque está muito no nosso dia a dia. Vocês sabem que eu sou fundador da Bread Maker. O bread a gente sabe que significa pão. O bread maker junto é padeiro, né? Quem faz ali o pão. Só que está muito na nossa essência e na nossa natureza essa questão do maker. Então é muito importante a gente falar sobre isso, até porque eu acho que o maker, quando eu falar para vocês o que eu acho que é, o que significa ser para mim um maker, está muito ligado a ser empreendedor, né? E aí, o que é ser um maker? Ser um maker é exatamente você ser o que um empreendedor precisa ser. E por isso que eu trago esse assunto hoje. Ser maker é você botar a mão na massa, você ir lá e fazer, você puxar a carroça, você ser aquele trator que vai abrindo o mato assim e as pessoas vão ter que vir atrás para poder ir consertando tudo que você está fazendo. É aquela pessoa que faz, que é diferente, né? E isso, o do maker, é uma coisa muito conjunta com a gente que empreende, com a gente que quer ser empresário. A gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ter muito na nossa essência essa coisa de que a gente tem que abrir o caminho, que se a gente não botar a mão na massa ali para fazer, ninguém vai fazer. E o legal desse episódio hoje é que depois a gente vai desmembrar ele. Tudo que eu falar aqui sobre sobre autenticidade, sobre ação, sobre resiliência, sobre visão empreendedora, mentalidade positiva, a gente já falou num episódio anterior, e valorizar as pequenas vitórias, a gente vai vir falando de cada um desses temas depois mais a fundo, né? Então, o que são algumas características que o maker tem que ter? Ele tem que ter autenticidade, né? E o que é essa autenticidade? Essa autenticidade, eu falo que há pouco tempo uma pessoa veio gravar comigo, ela perguntou assim, como é que eu faço? Eu falo, cara, seja você mesmo. A autenticidade é isso, você tem que ser você mesmo em tudo que você faz. Eu sou muito... Não vou falar que eu sou contra, mas eu não sou a favor dessa coisa de você criar o teu posicionamento, a tua... Como que você quer ser visto, né? Eu acho que a melhor maneira das pessoas se conectarem com você, se conectarem com o teu negócio, é você sendo autêntico, é você sendo você mesmo. Agora, para você ser você mesmo, você tem que ter boa educação, você tem que ter bons valores, você tem que ser uma pessoa de uma boa essência, porque isso tudo vai dar margem para você ser você mesmo. Se você for uma pessoa que não faz as coisas direito, que tenta passar a perna nos outros, que tudo quer dar um jeitinho, aí você não pode ser autêntico. Mas eu te falo, se você for desse tipo de pessoa, nem faça negócio nenhum, porque ali na frente esse teu negócio tende muito a dar errado. Então, essa característica do maker de ser autêntico é uma das principais características também para você ser empreendedor. Se você também quiser ir para o digital, quiser trabalhar no digital, com certeza a autenticidade faz toda a diferença. As pessoas se conectam com empresa autêntica e com pessoas autênticas. É a maneira mais fácil de você tocar o outro, porque aí, com a sua autenticidade, você acaba também sendo um espelho para outra pessoa. Ela pensa assim, caramba, isso eu também faço. Caramba, eu também penso desse jeito. Eu sou assim também. E aí a gente vem para um outro ponto, que é a ação, né? Você tem que ter... não adianta também você querer fazer as coisas, você achar que é um maker e você não ter a iniciativa, você achar que o momento perfeito vai chegar. Nada que eu comecei a fazer na minha vida, eu comecei a fazer sabendo muito sobre aquilo ali. Então, quando eu comecei a vender salgado, eu sabia nada de salgado. Nada. Eu falei pro cara, eu falei, me ensina aí que vender eu sei. Comercialmente eu sei o que eu tenho que fazer. Mas sobre o salgado eu não sei nada. Quando eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro, eu me lembro que eu via, todo dia de manhã a gente tinha uma call, né? Que é uma call, que era
pessoal dali do banco falando sobre o que achava de determinadas ações, o que ia acontecer naquela semana no mercado financeiro, e eu ficava olhando e falando assim, como que essas pessoas conseguem falar sobre isso? Como que essas pessoas conseguem dar uma palestra sobre investimento? Anos depois eu estava fazendo a mesma coisa. Então tudo é treinável, só que a gente não vai se tornar bom naquilo se a gente não começar a fazer estando ruim. Então é muito importante você ter uma ideia, se você quer tirar algo do papel, é saber que você não vai começar fazendo aquilo ali muito bem feito. Quando a gente começou também a Bread Maker, eu já contei isso daqui, eu olho hoje para os pães que nós fazíamos ali em 2017, 2018, eu falo, como que eu vendia esse produto? Mas na época já era o melhor que se tinha. Então, hoje é muito melhor, hoje é muito mais padronizado, hoje o sabor se tornou muito melhor, a gente foi evoluindo nisso, mas eu só consegui evoluir, a gente só conseguiu mudar todo esse movimento de mercado porque um dia a gente resolveu fazer isso da forma que dava para fazer. Então, a evolução ela vem com o tempo. Então, o C-Maker é muito disso também, de você não só colocar a mão na massa, mas você ter a ação, sabendo que ao longo do caminho você vai conseguir aprender, você com os erros você vai se tornar melhor e aí sim você chega naquela velha frase que bom você se torna. E é isso realmente que acontece. E no meio do caminho você tem que ter muita resiliência. Então por isso que eu falo muito que o Maker se parece muito com essa visão empreendedora, né? Porque tem muita coisa ali que se entrelaça entre os dois. Você ter resiliência talvez seja uma das principais características para você fazer algo na tua vida. Por quê? Porque aquilo ali vai dar errado muitas vezes. Você não vai ter ajuda, você vai achar que está fazendo tudo errado, você vai ter ideias que você vai colocar no papel, vai tirar do papel e essas ideias não vão dar certo. Você vai ter ideias o tempo inteiro também. E tem muitas ideias que você não tira nem do papel. Isso também acontece. Mas você sabe que você está tendo tudo aquilo ali, passando por tudo aquilo ali, porque é um caminho de aprendizado para lá na frente você conseguir chegar ao teu objetivo. E aí você tem que ter a visão da onde você quer chegar, né? Como que você quer chegar ali? Você tem aquela visão empreendedora, né? Como você enxerga oportunidade que ninguém vê? Porque eu acho que o empreendedor é muito disso. A gente tem dois tipos aí de empreendedores que eu gosto de falar. Um deles é um empreendedor que ele quer inventar algo, ele quer criar algo, ele consegue enxergar oportunidade onde os outros não estão vendo. E você tem também um empreendedor que ele só quer fazer o que já é feito por alguém, mas de uma forma muito bem feita, de uma forma talvez muito bem padronizada, entregando serviço muito bom. E em ambas as situações, dá para você seguir um bom caminho. Só que você tem que ter aquela visão empreendedora. Para onde você vai seguir nesses dois caminhos? Para onde você vai levar o teu negócio que um outro ainda não levou. Então, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, do pão. Quando a gente começou a fazer o pão na Bread Maker, num primeiro momento a gente falava muito assim, o pão tem que ser isso, o pão tem que ser padronizado, a gente tem que ter uma entrega muito boa. E aí a gente, ao longo da nossa jornada, a gente foi entendendo que, beleza, a gente tinha que ter tudo isso muito bem feito, mas que o negócio era a gente olhar para a comunidade do hambúrguer, era a gente olhar para o nosso cliente e falar assim, cara, se esse cara começa a vender mais, se ele começa a abrir franquia, se o negócio dele começa a crescer, automaticamente a gente a longo prazo está crescendo também. Então, quanto maior a gente tornava essa comunidade, esse nicho de hamburgueria, maior ia ser a nossa venda. E isso realmente veio a prova de que era verdade, que não só a gente cresceu, como várias outras fábricas também de pães de hambúrguer foram abertas ao longo do tempo. Tem uma outra coisa também que eu acho que o Maker tem que ter, que é a questão da mentalidade positiva. A mentalidade positiva já foi um tema aqui no nosso podcast, que é um dos temas que eu mais gosto. Assim, você não precisa ser um lunático, você não tem que ser um lunático achando que tudo vai dar certo, que você não tem que levar nada a sério. Isso é diferente de você ter a mentalidade positiva. A mentalidade positiva é você acreditar que o que você está fazendo
ali na frente vai te levar a algum lugar. E você conseguir enxergar, mesmo nos percalços que a vida vai trazendo, mesmo nas pedras ali que a gente vai tendo no meio do caminho, que aquilo ali é um ensinamento para a gente se tornar melhor. Então, sabe aquela topada que você dá assim na mesa e você sente aquela dor e quer reclamar? Não reclama não, fala assim, graças a Deus. É a melhor coisa que a gente tem para falar é agradecer o tempo inteiro, porque nós sermos gratos automaticamente traz a gente para uma mentalidade positiva. Se a gente entender que tudo que acontece com a gente, ele vem para somar, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente construir uma pessoa melhor, porque a gente sabe também, todo mundo fala isso, que a construção nossa não vem só de coisas boas, a gente aprende muito mais quando é difícil. Então, isso é uma mentalidade positiva. É você saber que tudo está um caos, mas esse caos está sendo movimentado para você mudar a tua posição e ir para um lugar melhor. Isso não quer dizer que eu nunca tenha pensado que o negócio não vai dar certo. Pelo contrário, eu me lembro que ali no primeiro ano da Bread Maker, eu fiquei assim, eu falei, cara, será que esse negócio de pão dá certo? Será que essa conta vai fechar alguma hora? Por quê? Porque conforme eu ia crescendo, não ia sobrando dinheiro. E aí eu falava assim, caramba, essa conta tá certa. E hoje, aqui fazendo um parêntese também, porque isso pode ser assunto de um outro podcast, o quanto é importante a gente estudar e se preocupar com o lado financeiro. Eu vejo muita gente abrindo um negócio e eu falo assim, e aí, como é que está teu faturamento? Quanto está sobrando? Não dá para saber ainda. Eu ainda não sei, porque entra dinheiro, mas eu pago um plano de saúde, eu pago uma conta de luz, eu pago alguma coisa. Começa a anotar desde pequeno, porque se você não tiver o hábito quando você é pequenininho, quando você for maior é mais difícil ainda. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade é a questão do controle financeiro. Então, aquela velha máxima que eu falo de até o palito tem que ser contado, isso daí em qualquer negócio que você for montar, em qualquer tamanho que você tiver. E por último, eu acho que o maker ele tem também que valorizar as pequenas vitórias. A gente sabe que é de passo em passo que a gente vai chegar lá na frente. Então não tem, se você me perguntar assim, Patrick, qual foi a grande virada? Eu já respondi essa pergunta uma vez que me perguntaram. Não teve a grande virada. A vida ela é feita de pequenas conquistas que você vai fazendo. Igual você jogar xadrez, você vai mexendo e vai melhorando a tua posição até você conquistar o teu objetivo. Então, você olhar para as pequenas coisas que você vai construindo. Então, quem está, por exemplo, começando um negócio, esse meu faturamento ainda não está do jeito que eu quero, mas foi melhor do que o mês passado, comemore isso, se dê ao luxo de fazer alguma coisa em retribuição a isso que você está fazendo. Quem, por exemplo, está começando no digital, eu consegui 1.000 seguidores, comemore isso, 2.000, 5.000, comemore isso, por mais que você queira chegar a 100 mil, porque é de pouquinho em pouquinho que você vai chegar lá. Então, essa é a minha visão de maker e eu acho que ela se linka muito com uma visão também de empreendedor. Então, acho que todo mundo tem que ter esse pensamento de ser um pouco de maker, de botar a mão na massa, de fazer, de ir lá fazer acontecer, de abrir o caminho e fazer com que o seu negócio ou a sua vida dê certo, porque você também pode ser maker no teu lado profissional e no teu lado pessoal. Você tem que equilibrar isso. E por fim, hoje a gente termina mais um episódio do Me Chamo Patrick. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Depois a gente vai abrir cada um deles, trazendo mais a fundo o que a gente pensa sobre autenticidade, sobre ação, sobre resiliência. Mas hoje eu queria dar um apanhado geral no que eu acho que é e o quão importante é a gente ser maker também. Quem está escutando pelo Spotify, avalia para a gente, isso é muito importante. Quem está pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, deixa comentário, compartilha com todo mundo, que também é muito importante para a gente. Bora que o show é ao vivo.